Muito bem, amanhã é sexta-feira santa, né, véspera da Páscoa, e não há necessidade de se explicar em detalhes, né, essa data tradicional. Nem todos são católicos, nem todos são cristãos e nem todos creem no divino. Mas eu, como parto do ponto de vista da existência de Deus e como católico, não sou nenhum católico modelo, muito pelo contrário, né? É um esforço todos os dias para me tornar melhor a partir da minha experiência, né? Com a mensagem dos evangelhos, né? Ou seja, a minha experiência vê um encontro da experiência que está registrada nos evangelhos, pelas orações e por tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, né? Desde a catequese até o contato com pessoas muito sábias. E como eu parto deste ponto de partida, né, no meu entender, é óbvio que Deus permite que as pessoas busquem um sentido, cada um busque um sentido para a sua vida, a partir do livre-arbítrio, né, e um sentido de vida que, como explica muito bem Viktor Frankl, não se trata de uma autorrealização, mas de uma realização que vá para além de nós mesmos. Um sentido de vida cujo significado persista para além da nossa morte, né? Então, é óbvio que, como diz o escritor peruano Mário Vargas Llosa, toda vida vale um livro, de fato, toda vida humana vale um livro. Não importa se a pessoa é cristã ou não, né? Não importa de que crença a pessoa seja, ela é filho de Deus, né? E é isso que tem que ser respeitado, e é essa harmonização que nós temos que buscar, né? Todo ser humano, toda a vida humana é sagrada, né? E é claro que a Sexta-feira da Paixão, ela tem muito a ensinar, até nos pequenos detalhes, né? As chamadas de atenção, né, que você pode encontrar, por exemplo, no missal, são importantes. E eu vou ler apenas uma frase aqui. Meu Senhor Jesus Cristo, vós sofrestes tanto por todos nós, e nós fugimos o mais que podemos de qualquer sofrimento. E geralmente é assim que o ser humano é. Nós todos tendemos muito mais a buscar conforto do que um sentido de vida que, vamos dizer assim, custe um sacrifício nosso, um auto-sacrifício pelo bem do próximo, né? Infelizmente isso ocorre com todo mundo, ocorre ao redor de nós, já ocorreu comigo. E a gente tem que superar isso. Vou usar um exemplo aqui bastante claro. Claro, no meu entender, pelo menos. Uma pessoa da minha família uma vez tentou me emparedar, me enquadrar numa espécie de inquisição, né? Ele estava bancando o inquisidor e ele queria saber de mim se eu estava, né, frequentando as missas, se eu estava fazendo minhas orações, se eu estava procurando ser um bom católico. Então eu gentilmente, sem desrespeitar esta pessoa da minha família, eu expliquei o seguinte: meu filho, a questão é que não é a mim que você vai ter que convencer, porque você sabe que bem ou mal, sendo exemplar ou não, sendo meia boca, eu creio em Cristo, né? E eu faço as minhas orações, você sabe. Mas se você está interessado em realmente catequizar alguém, em usar, até ironizei ele, né, em usar a sua autoridade, né, e o seu bom exemplo para convencer, né, as pessoas a se tornarem católicos, ou melhores católicos, não é a mim que você vai, não é a mim que você deve se dirigir. Assim é muito fácil, né, meu filho? Se você quer sair catequizando aí o seu bairro, né, é muito fácil, é muito cômodo. Você vê, por acaso, templos budistas, mesquitas, sinagogas por aqui, né? Templos para Brahma? Não, você só tem ou igrejas católicas ou igrejas evangélicas, é muito fácil. A missão de um cristão, se você não crê, se você crê, primeiro de tudo, para uma pessoa crer que o catolicismo, né, o cristianismo é o único caminho, ela vai precisar estudar todas as outras religiões. Não estou falando de espiritismo nem de macumba, estou falando de hinduísmo, de taoísmo, budismo, judaísmo e islão, né? Você tem as 6 tradições fundamentais e elas não são brincadeira, elas existem e elas estão aí presentes
no mundo todo. Então, se uma pessoa se sente responsável por, vamos dizer assim, converter as pessoas ao cristianismo ou ao catolicismo, então você deve se dirigir às pessoas, a essas pessoas que estão convictas em suas confissões religiosas. E não estou falando também das pessoas cultas, sabe? Aquele tipinho que hoje é budista porque está na moda, amanhã é ateísta porque está na moda, amanhã é agnóstico, depois ele vai se tornar um hinduísta. Não estou, esse povinho que é muito superficial, espiritualmente falando, pelo menos em termos de religião, não dá. É muito fácil. A sua missão, se você realmente entende, da verdade, e você deseja conduzir as pessoas para a verdade, no caso por meio do cristianismo, do catolicismo, seria muito interessante e muito conveniente que você descesse, partisse para a Índia, partisse para o Islão, e lá no meio desse povo você catequizasse. Por exemplo, às margens do rio Ganges, onde todas as pessoas estão todos os dias, os Shudras estão lá fazendo as suas oferendas. É lá que você tem que catequizar. E você vai ter que aprender como é que eles funcionam, como é que a crença deles funciona, para haver um diálogo. Então a situação não é fácil, ela custa sacrifício, que é isso que está dizendo no missal. Então, não adianta vir afirmar que o cristianismo é o único caminho, porque você vai ter que estudar muito para entender isso, vai ter que compreender o ponto de vista de todas as outras religiões. E para, vamos dizer, corroborar o meu ponto de vista, eu vou utilizar aqui de uma citação de Paracelso, que o Erich Fromm coloca na introdução do seu livro A Arte de Amar. Quem nada conhece, nada ama. Quem nada pode fazer, nada compreende. Quem nada compreende, nada vale. Mas quem compreende também ama. Observa, vê. Quanto mais conhecimento houver inerente numa coisa, tanto maior o amor. Aquele que imagina que todos os frutos amadurecem ao mesmo tempo, como as cerejas, nada sabe a respeito das uvas. Me parece uma analogia um tanto próxima do que eu quis dizer. Então é isso. É estar em harmonia. Não se trata de misturar religiões, tradições. Se trata de comunhão. Cada um, já que estamos aqui falando em termos de monoteísmo, como o professor Olavo explica muito bem. Tem um estudo maravilhoso do professor Olavo, que é Elementos de Tipologia Espiritual, em que ele fala que as religiões monoteístas, sobretudo o cristianismo, são meios de salvação estendidos à alma individual. Portanto, o ponto de vista do ocidental é uma relação pessoal com Deus. E é nessa harmonia que a pessoa tem pessoal com o divino que ele vai poder compreender os outros. É nesse esforço. E é nisso que eu acredito.